Olá, meus amigos, estamos aqui novamente. Meu nome é Jean Diniz, sou professor de Legislação de Trânsito. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Legislação de Trânsito e resolução de questões para você que se prepara para a Polícia Rodoviária Federal. Vamos tratar agora sobre um outro capítulo do CTB, que é a carteira de habilitação, todo o procedimento sobre a aquisição do documento de habilitação, beleza? Então, sem perda de tempo, abra aí já na tela a nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. São requisitos para o condutor obter a CNH, a idade mínima de 18 anos, a conclusão do primeiro ciclo do ensino fundamental e também carteira de identidade ou equivalente. A questão está errada. E por que está errada? A idade mínima de 18 anos, o código fala de penalmente imputável. E, claro, penalmente imputável são aqueles maiores de 18 anos. Isso não significa dizer que todos os maiores de 18 anos tenham aptidão para a aquisição do documento de habilitação, porque é possível que pessoas maiores de 18 anos sejam também consideradas penalmente inimputáveis, certo? Então, se cair numa questão de prova, eventualmente, perguntando o seguinte, se todo maior de 18 anos tem o direito de adquirir a habilitação, a questão deve ser considerada o quê? Errada. Porque nem todo maior de 18 anos ele é considerado penalmente imputável. Porque existem outras regras também estabelecidas, não só o critério de idade, mas também outros critérios como o psicológico, que podem tornar uma pessoa penalmente inimputável. Então, a idade maior de 18 anos, que sejam penalmente imputáveis. A conclusão do primeiro ciclo de ensino fundamental, errado também, porque o código fala ler e escrever, não fala sobre qualquer conclusão de grau de escolaridade, então não existe essa história de primeiro ciclo de ensino fundamental ou do ensino médio, basta saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente, essa última parte está correta. De qualquer forma, a questão deve ser considerada errada, beleza? Adiantando outra questão, que diz o CTB não exige que ciclistas portem carteira de habilitação. Contudo, cabe aos municípios fiscalizá-los e emitir autorização para que conduzam veículos de propulsão humana. Questão deve ser considerada verdadeira. Questão deve ser considerada verdadeira. Agora, por que verdadeira? Porque o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os documentos de habilitação de veículos automotores sejam processados através de um órgão estadual de trânsito, que comumente é o que? O DETRAN. O órgão executivo estadual de trânsito é quem tramita todo o procedimento administrativo de aquisição do documento de habilitação. Porém, nada impede que os municípios estabeleçam regras para a aquisição do documento de habilitação de veículos de propulsão humana e também de tração animal. Então, o veículo de tração animal, como vocês estão vendo aí, veículo de propulsão humana, cabe aos municípios estabelecer se vai exigir ou não e exigindo sobre o procedimento de aquisição desse documento de habilitação. Porém, veículos automotores, por ser uma regra de predominância de interesse nacional, cabe aos estados, mediante, claro, delegação do DENATRAN, estabelecer um procedimento, aliás, executar o procedimento de aquisição do documento de habilitação, porque estabelecer o procedimento cabe ao CONTRAN. O CONTRAN, órgão federal que estabelece, normatiza através de uma resolução, o procedimento para aquisição do documento de habilitação, beleza? Então, cabe aos estados, veículos de veículo automotor, e aos municípios, veículos de tração animal e também de propulsão humana. Portanto, a questão anterior, como nós falamos, a questão deve ser considerada verdadeira. Outra questão diz, para fins de aplicação da norma, o quadriciclo para cuja condução se exige a habilitação de categoria A é considerado veículo similar à motoneta e à motocicleta. Antigamente, na década de 80, tinha uma resolução do CONTRAN, na década de 80, antes no Código Nacional de Trânsito anterior ao CTB de 1997, existia uma resolução, como eu falei para vocês agora, que a habilitação para conduzir quadriciclo era na categoria A, porém já está ultrapassado. O quadriciclo, justamente por ser um veículo de 4 rodas, exige habilitação na categoria B. Ou seja, não importa se ele é similar a uma motocicleta ou uma motoneta, o que importa é o número de rodas. Se o veículo é de 2 ou 3 rodas, a habilitação é na categoria A. Se o veículo é de 4 ou mais rodas, a habilitação é na categoria B, se o peso bruto total não ultrapassar 3.500 kg, ou o número de passageiros também não ultrapassar 8, fora o condutor. Ultrapassando 8 passageiros, a habilitação na categoria D, ultrapassando 3.500 kg, a habilitação na categoria C, ok? Vamos a outra questão, então aqui é considerado errado, vamos a mais uma questão, é o seguinte, ó, considere a seguinte situação.
hipotética, deslocando-se pela BR-050 em veículo utilitário, ao qual foi acoplado um trailer de 10 toneladas de peso bruto total, Gabriel atendeu ao comando para parar, advindo de um policial em um posto da Polícia Rodoviária Federal. Constatada a regularidade da documentação do veículo e do condutor, a viagem prosseguiu normalmente. Nessa situação, o condutor apresentou ao policial, certamente, a CNH na categoria C, já que ele não poderia ter apresentado uma permissão para dirigir, pois esta é concedida previamente à obtenção da CNH somente na habilitação inicial, ou seja, nas categorias A ou B. Então, certamente ele apresentou a habilitação na categoria C. O que é que ele estava transportando? Era um veículo utilitário. Ele estava conduzindo o veículo utilitário, lembrando, para a caracterização do que seja um veículo utilitário é um veículo misto. Existem, na verdade, dois veículos mistos, o utilitário e a caminhoneta, e temos uma definição bem clara e precisa da caminhoneta no Código de Trânsito Brasileiro, que é um veículo que tem capacidade para até 3.500 kg e passageiros e carga vão no mesmo compartimento. Então, de forma residual, de forma remanescente, o veículo utilitário, ele obrigatoriamente, justamente para não se confundir com a caminhoneta, ou ele é um veículo com separação entre passageiros e carga, como por exemplo o L200, e a carga e os passageiros vão em compartimentos distintos, ou também é caracterizado, segundo a resolução do CONTRAN, que atendendo aquelas características da portaria do Denatran, a categoria Jeep. Então, ou ele é um Jeep que eu falo, não é da marca Jeep, é um veículo, com a expressão é JIPE, Jeep, que atenda a todas, que seja 4x4, que tenha uma altura mínima X, que tenha um ângulo, uma angulação da frontal do veículo para subir e para descer trilhas, por exemplo, em um determinado valor, de um determinado percentual, que atenda a todas as características da portaria número 21, 2016, lá do CONTRAN, ele vai ser considerado também um utilitário. Beleza, conduz um utilitário. Ele transportando um trailer, ou seja, um reboque ou semi-reboque, porque um trailer é um reboque ou semi-reboque. Vai depender o quê? Do peso desse trailer. Se a soma dos dois veículos, se a soma do utilitário mais um reboque ou semi-reboque, a soma do peso bruto de ambos não ultrapassar 3.500 kg, eu posso conduzi-lo com habilitação na categoria B. Agora, ultrapassando os 3.500 kg, ultrapassando os 3.500, eu vou ter que conduzir habilitado na categoria C. Vai ter que ser obrigatoriamente C. Agora, se esse trailer ultrapassar as 6 toneladas, obrigatoriamente vai ter que ser na categoria E, como vocês estão vendo aí na tela. Vejam só como é que se dá a habilitação quando eu estou transportando reboque ou semi-reboque. Então, veículo 1. Aqui, neste caso, aqui, vamos caracterizar como um Jeep. Ele está transportando um trailer, que é o veículo 2. Se a soma de ambos não ultrapassar 3.500 kg, nada impede que eu conduza o veículo habilitado na categoria B. Se este veículo 2 apenas, ultrapassar os 3.500 kg, aliás, a soma de ambos ultrapassar os 3.500 kg, esse mais esse, ultrapassar os 3.500 kg, eu vou ter que estar habilitado na categoria C. E se esse veículo, esse reboque apenas aqui, ó, só ele, ultrapassar as 6 toneladas, aí vai ter que ser habilitação na categoria E. Jean, mas se eu tracionar mais de um reboque? Se forem 2 reboques ou mais, aí, independentemente do peso, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter que ser habilitação na categoria E, porque transportar 2 ou mais reboques, a habilidade tem que ser muito alta, então exige habilitação na categoria E. Agora, soma dos 2 veículos, não ultrapassar 3.500, habilitação B. Soma dos 2 veículos, ultrapassar 3.500, C. Se apenas o reboque ultrapassar 6 toneladas, a habilitação vai ter que ser obrigatoriamente na categoria E. Então, quando o elaborador da questão diz que ele estava regular apresentando a categoria C, opa, errado, porque neste caso, como o trailer tem um peso de 10 toneladas, a habilitação obrigatoriamente teria que ser na categoria E, beleza? Agora, quanto à parte final, ele dá uma afirmação verdadeira, típico da banca CESP e Sebrasc para tentar enganar o candidato. Ele vai lá no final e diz, olha, a habilitação da permissão para dirigir só pode ser na categoria A ou B. Digo, beleza, pode ser A, pode ser B ou pode ser AB na permissão para dirigir. Porque todas as demais habilitações, habilitação na categoria C, D ou E,
obrigatoriamente tem que ser na documentação definitiva. Não pode um condutor ter uma habilitação, uma permissão para dirigir na categoria C. Não pode ter uma permissão para dirigir na categoria E, porque obrigatoriamente ele já passou por esse processo, esse estágio de aquisição do documento de habilitação, ok? Então, passando à frente, questão considerada errada. Vamos mais uma questão, diz o seguinte, ó, o condutor habilitado na categoria C pode conduzir veículo motorizado que transporte carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. De novo, o condutor habilitado na categoria C, ele pode conduzir veículo motorizado que transporte carga, cujo peso bruto total exceda? Não, não pode. Porque mais do que 3.500 kg, mais do que 3.500, não pode ser na categoria C. Obrigatoriamente vai ter que ser categoria superior. Ou vai ser D ou vai ser E. Beleza? Portanto, questão considerada errada. Como diz aí, ó. Caminhão mais um reboque ultrapassou a habilitação C. Adiantando. Se Pedro dirigisse um veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total fosse de 5 toneladas, de novo, ele dirige um veículo motorizado utilizado no transporte de carga com PBT de 5 toneladas. E o agente de trânsito identificasse que Pedro tinha apenas habilitação na categoria C, então ele deveria lavrar o auto de infração descrevendo o ocorrido, pois Pedro não estaria habilitado para conduzir o referido veículo. Errado, porque ele está habilitado sim. Agora, um veículo é com PBT acima de 3.500, somente um. Se ele não é reboque ou semi-reboque, não é um caminhão-trator, ele tem 3.500 kg, habilitação na categoria C. Outra questão. Considere que um motorista esteja conduzindo um ônibus sem qualquer passageiro para levá-lo à oficina mecânica, mesmo para tal finalidade, exige que o referido condutor seja habilitado na categoria D. Certíssimo. Obrigatório, nem depende de quantas pessoas ele esteja transportando no momento. O que importa é a categoria de sua habilitação. Se ele, no caso, a capacidade do veículo, se ele está transportando, conduzindo um ônibus, independentemente dele estar transportando uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, a habilitação vai ter que ser obrigatoriamente na categoria D. O que importa é a capacidade, galera, e não o que ele está transportando naquele momento. Vou dar um outro exemplo. Digamos que, por exemplo, um condutor de um automóvel. Nós sabemos que a habilitação na categoria B é de 8 passageiros. Até 8 passageiros, fora o condutor, habilitação na categoria B. Digamos que um veículo tenha capacidade para 8 pessoas, um veículo, um automóvel, por exemplo, que pode ter capacidade para 8 pessoas, e o condutor esteja transportando 10 pessoas no automóvel. Qual é a habilitação para esse condutor? Vai ter que ser obrigatoriamente na categoria B. Jean, mas ele está transportando 10, não teria que ser D, não? Não. Vai ter que ser habilitação na categoria B. Continua a B, porque o que importa não é o que ele está transportando, mas a capacidade do veículo. Mesmo que ele esteja transportando o número de pessoas que, se em tese fosse a capacidade do veículo, teria que ser na categoria D. Mas o que importa é a capacidade do veículo. Claro que ele vai ser autuado por excesso de passageiros. Mas ele não vai ser autuado, ele não vai poder ser autuado pelo fato de estar conduzindo veículo de categoria de habilitação diferente da sua. O que importa é a capacidade, repito. O que importa é a capacidade e não o que ele está transportando naquele momento. Portanto, questão verdadeira. Mais uma questão. O operador de um trator de esteiras, utilizado exclusivamente na derrubada de árvores de grande porte, em uma mata densa localizada em terras particulares, não necessita estar habilitado junto ao órgão executivo de trânsito competente, em uma das diferentes categorias de condutores de veículos automotores para efeito de realizar esse trabalho. Bem, essa questão eu poderia colocá-la lá no capítulo inicial das disposições preliminares. Porque conduzir veículo em uma área particular não há incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Neste caso, se eu estou dentro das minhas terras, não há incidência do Código. E por não haver incidência do Código, pessoal, não há necessidade de eu possuir carteira de habilitação. Não há necessidade, porque o código só vai incidir em vias abertas à circulação, em vias terrestres abertas à circulação. Em minhas terras particulares, não há incidência do código. Não há necessidade de eu possuir carteira de habilitação. Eu posso conduzir veículo automotor sem possuir carteira de habilitação dentro das minhas terras particulares. Portanto, questão verdadeira. Agora, o seguinte, sobre questão de trator, que é importante que vocês saibam. Isso aí, ó.
Se o veículo é de natureza agrícola, foi uma facilidade que deu à ala agrícola do plenário, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, os veículos de natureza agrícola podem ser conduzidos por condutores habilitados na categoria B, como vocês podem olhar aí do lado. Já os veículos de terraplanagem, os veículos de construção de pavimentação, tem que ser C, D ou E. Cuidado com essa diferenciação, beleza? Adiantando, outra questão, para se habilitar a conduzir veículos de transporte de carga perigosa, o condutor deve ter no mínimo 21 anos de idade e possuir habilitação há pelo menos 2 anos nas categorias A, B, C ou D. Errado. Tem nada a ver isso aí, certo? E é importante a gente verificar como é que é a regra agora do CTB, certo? É o seguinte, o artigo 145 diz para habilitar-se nas categorias D e E. E para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Primeiro, ser maior de 21 anos, para conduzir veículos habilitados de habilitação categoria D, E, de produto perigoso, de emergência, veículo de escolares, tem que ser maior de 21. Está habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B e no mínimo há 1 ano na categoria C, se eu quiser me habilitar na categoria D, e no mínimo há 1 ano na categoria C, quando eu quiser habilitar na categoria E. Beleza? Agora o seguinte, houve uma mudança com a Lei 14.071, que era não ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em médias. Agora é o seguinte, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Ou seja, a coisa ficou bem mais fácil, certo? Não ter cometido uma infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses. Inciso 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN, e essa participação a que se refere esse inciso 4 aí, independe da observância do inciso 3. E 145A, além disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN, ou seja, de 5 em 5 anos, obrigatoriamente o condutor tem que passar por uma reciclagem, tem um curso específico para conduzir as ambulâncias. Então, cuidado com isso aí, que pode cair na prova de vocês, beleza? Adiantando aí, o condutor com mais de 50 anos de idade deve renovar seus exames de aptidão física e mental a cada 4 anos, que é o seguinte, ó, na verdade, o documento ele não se vence. O documento de habilitação ele não se vence. O que se vence é a aptidão para conduzir veículo automotor. E essa aptidão para conduzir veículo automotor, ela se vence, ela deve ser verificada a sua validade, a sua continuidade, ela está condicionada a justamente a verificação, a avaliação da aptidão física e mental do condutor do veículo automotor. É necessário que se avalie qual é a situação fisiológica do condutor durante algum tempo. E isso é feito, segundo as regras atuais, da seguinte forma. Até 50 anos, ou seja, inferior a 50 anos, a periodicidade é de 10 em 10 anos. Ou seja, de 10 em 10 anos é que é feita a verificação das condições fisiológicas do condutor. Completando 50 anos, igual ou superior a 50 anos, no caso, completou 50 anos, é de 5 em 5, até completar 70. Completando 70 anos, vai ser de 3 em 3. Então, 10, 5 e 3. Até 50 anos é de 10 em 10 anos. Completou 50 anos, bastava estar aí superior. Completou 50 anos, vai ser de 5 em 5. Completou 70, vai ser de 3 em 3 anos. A verificação das condições de aptidão física e mental do condutor, que é isso que se comprova quanto à sua condição de dirigir veículo automotor na via pública. Certo? E a última questão que diz, a formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente cursos de direção defensiva, sinalização das vias, conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados ao trânsito e atendimento emergencial a vítimas de trânsito. A questão está errada porque é o seguinte, ó, artigo 148, parágrafo 1º, formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. E 150 diz, ao renovar os exames previstos neste artigo, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a ele ser submetido conforme normatização do CONTRAN. Diz, a formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente cursos de direção defensiva, sinalização das vias, conceitos, sinalização das vias,
não vai ter que fazer curso de sinalização de via nenhuma. Conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados ao trânsito e atendimento emergencial às vítimas de trânsito está fora. Questão deve ser considerada errada. Terminamos aqui, então, mais um bloco de aula de resolução de questões, todos CESP, para você se prepara para a Polícia Rodoviária Federal. Um grande abraço e até a próxima.